Olá, pessoal. Bem, hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades com a nossa revisão, tá? Revisão para a primeira verificação de conhecimentos. E vamos utilizar nesta revisão, né, para dar norte à nossa revisão, abordando todo o conteúdo que irá cair na primeira verificação, que é a morfofisiologia de bactérias e arquea, e antimicrobianos, né, mais especificamente os antibacterianos, seu mecanismo de ação e também os mecanismos de resistência. Então, vamos aqui resolver o exercício. Aqui a primeira questão, que diz: sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modo de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Desta forma, marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Letra A, cocos, espirilos e bacilos. A alternativa correta, a gente vai dar continuidade nas outras, porque a gente vai fazer nossa revisão discutindo cada alternativa, discutindo as questões, abordando os pontos mais importantes de cada uma dessas alternativas e dessas questões, certo? Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Nós vimos nas nossas aulas que as bactérias apresentam três formas básicas, que são os cocos, que são as bactérias que apresentam formato esférico, espirilos, que são as bactérias que apresentam, na verdade, o espirilo é o formato bastonete. Esse bastonete sofre uma torção, né, na sua estrutura, formando estruturas parecem espirais, dando, né, a característica e a forma espirilo. E a forma de bacilo, que são as bactérias que apresentam formato de bastão. Então, são essas três formas básicas, né? Sendo que os espirilos, eles vêm a partir de uma modificação no formato de bacilo. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Por que não poderia ser a letra B? A letra B cita cocos, vibriões e bacteriófagos. Os vibriões, na verdade, eles são uma variação do espirilo, tá? O vibrião é aquela bactéria que apresenta o formato de vírgula, né? Uma torção que faz com que ela apresente, né, esse formato de vírgula. E bacteriófagos não são bactérias e não tem nada a ver com o formato bacteriano. Bacteriófagos são vírus que infectam, né, que têm afinidade, tropismo por bactérias. Letra C não pode ser, por quê? Fala bacilo, ok, cocos, ok, mas flagelados não é um formato bacteriano. Algumas bactérias, né, principalmente os bacilos, elas podem apresentar flagelos, né? O flagelo aí é apenas uma estrutura adicional. Ele não caracteriza um formato bacteriano. Ele é um fator é considerado um fator de virulência. Letra D, flagelados, ciliados e sarcodíneos. Não poderia ser porque cita aqui os flagelados, e nós já comentamos, né, que os flagelados são organismos que apresentam flagelos. Bactérias podem apresentar flagelo ou não. Então, o flagelo é caracterizado como um fator de virulência. Sarcodíneos são protozoários, tá? São protozoários, então não tem nada a ver com o que a gente está perguntando aqui, questionando na nossa questão. Letra E, espirilo, radiolares e bacilos, não poderia ser devido aos radiolares, que também são protozoários unicelulares, assim como os sarcodíneos. Então, questão 1, alternativa A, cocos, espirilos e bacilos, que são formas básicas que podem ser apresentadas pelas bactérias. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ela versa
a seguinte informação. Sabemos que, além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídios. Marque a alternativa que indica corretamente o que é o plasmídio. Então, o que é o plasmídio, né, gente? O plasmídio são pequenos fragmentos de DNA circular, né, que carregam genes de resistência. Vamos para as alternativas. Letra A, grandes moléculas de DNA ligadas às proteínas histonas. Não, porque os plasmídios não são grandes moléculas de DNA, né? Muito pelo contrário, eles são pequenas moléculas de DNA e eles são circulares, e aqui também não cita essa característica. Letra B, DNA presente no interior do núcleo? Não, porque a gente sabe que as bactérias não apresentam núcleo individualizado, ou seja, elas não apresentam um espaço que caracterize o ambiente nuclear, ou seja, ela não apresenta a membrana nuclear. O material genético ele encontra-se disperso no citosol, então não pode ser DNA presente no interior do núcleo, porque nem o DNA cromossômico bacteriano ele apresenta-se isolado do restante do citosol. Ele encontra-se numa região citosólica chamada de nucleóide. Também não pode ser a letra B. Letra C diz que os plasmídios, eles são DNA encontrado nos cromossomos e essencial para a vida da bactéria? Não. O plasmídio ele não faz parte do DNA cromossômico. Eles são fragmentos de DNA extracromossômicos, tá? Que são recebidos ou doados por outras bactérias que entram em interação com aquela bactéria que apresenta o plasmídio. Letra D. Pequenas moléculas de DNA circular, a alternativa correta, como a gente comentou acima, é a letra D. Os plasmídios são pequenas moléculas de DNA circular que carregam genes de resistência, que podem tornar uma bactéria sensível a um determinado antibiótico resistente a esse antibiótico. Letra E. Por que não pode ser a letra E? Diz que o plasmídio é DNA presente nos ribossomos bacterianos. Ribossomo não apresenta DNA. O ribossomo é considerado uma macromolécula porque ele é uma associação de proteínas com RNA. RNA do tipo ribossomo, que não DNA. Tá, gente? Então, a alternativa correta da questão 2 é a letra D de dado. Terceira questão. Um organismo unicelular sem núcleo diferenciado, ou seja, sem núcleo individualizado do restante do citosol, ou seja, sem membrana nuclear, sem carioteca. Esse organismo causador de infecção em ratos provavelmente será, letra A, uma alga. A alga é uma célula que não apresenta núcleo individualizado, ou seja, essas células que não apresentam núcleo individualizado caracterizam os organismos procariotos, né? Os organismos procariontes. B, a alga não é um organismo procarionte, ela é um organismo eucarionte, ou seja, uma célula complexa, que apresenta toda uma organização com grande quantidade de organelas e núcleo individualizado. B, um vírus. Vírus não é um organismo celular, né? O vírus é uma estrutura formada por uma partícula proteica e um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, o material genético. Letra C, uma bactéria? Sim, né? As bactérias são organismos procariontes, logo não apresentam núcleo diferenciado, ou seja, o núcleo individualizado do restante do citosol, não apresenta a carioteca, a membrana nuclear. A alternativa correta, a letra C, mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Letra D, um fungo? Não, os fungos são organismos eucariontes e não procariontes, apresentam núcleo individualizado. E letra E, um protozoário. O protozoário também são organismos eucariontes. Então, a única alternativa que se encaixa no que a questão pede é a letra C. Quarta questão.
As bactérias apresentam como mecanismo para a promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes o processo de transferência genética, ou seja, o que vai proporcionar com que as bactérias possam, né, compartilhar genes, misturar o seu material genético com material genético de outras bactérias, é chamado de processo de transferência genética, alterando desta forma o seu patrimônio gênico. Este processo pode ocorrer de três formas, sendo que uma delas é através da formação de uma ponte denominada de pile. O pile é uma estrutura proteica, né, que vai realizar ali o pareamento de duas bactérias. Isso a gente viu em aula, né, nossa primeira aula de morfisiologia bacteriana e de arquea. Esse pile que se forma entre as duas células, ocorrendo assim a migração, né, a transferência de genes de uma bactéria para outra. Esta forma de transferência genética é conhecida como, ou seja, o tipo de transferência genética que utiliza a pile, que vai proporcionar o pareamento bacteriano e o fluxo de moléculas de DNA, né? Seja ela plasmídio, fragmentos de DNA cromossômico ou cromossomo como um todo, entre uma bactéria e outra, é chamado de quê, gente? Letra A, transformação bacteriana? Não. A transformação bacteriana é um tipo, né, uma forma de transferência, uma forma pela qual ocorre a transferência genética, mas não é a que está sendo caracterizada pela questão. Na transformação, precisa ocorrer morte bacteriana, a bactéria morreu ali de uma causa natural ou de uma causa determinada por outros fatores. Quando ela morre, o seu material genético todo fragmentado, ele é liberado, né, no meio extracelular. Esse material genético pode ser captado, né, capturado por outras bactérias que estão ali ao derredor, né? Essas bactérias, se forem bactérias sensíveis, elas podem se tornar resistentes caso essa bactéria que morreu tenha genes de resistência ali no seu material genético, certo? Então não pode ser a letra A. Letra B, transdução bacteriana. Transdução bacteriana também é um tipo é uma das formas pelo qual ocorre a transferência genética. Porém, na transdução ocorre a participação de vírus. Né? Essa transferência ela ocorre por meio da participação de um vírus. Esses vírus são chamados de bacteriófagos, porque têm afinidade por bactérias. Foi o que a gente comentou sobre eles lá em cima. Como ocorre esse processo? O vírus ele se acopla por meio de moléculas que se ligam a receptores, moléculas presentes lá na sua cápsula, né, ou no seu envelope nuclear, eles se acoplam em receptores presentes na superfície da bactéria, injetando seu material genético no interior da bactéria. Lá o vírus induz todo um processo lítico, né, em que a bactéria, o seu DNA, ele irá sofrer fragmentações e o vírus irá utilizar a maquinaria molecular da bactéria para que ele possa replicar o seu material genético, né? A gente sabe que o vírus, eles são estruturas que são dependentes de outras células para que eles possam se replicar. Nisso, né, a bactéria irá fornecer todo o aparato molecular para que o vírus possa replicar o seu material genético e para que possa produzir as suas cápsulas, né, a sua estrutura capsular, fazendo com que se forme no interior da bactéria uma grande quantidade de vírus totalmente pronto, com material genético e também com as cápsulas. Aí a bactéria, ela acaba, né, se tornando totalmente tomada por esses organismos virais, e aí ela sofre lise. Quando ela sofre lise, esses vírus, eles saem dali, né, tanto com material bacteriano, DNA bacteriano, dentro da sua estrutura capsular, quanto a estrutura originária dele. E esses vírus podem infectar outras bactérias, essas bactérias que, porventura, possam ser sensíveis, e esse vírus se acoplando, infectando essa bactéria, se ele apresentar ali no interior como material genético
fragmento de DNA bacteriano que apresentem genes de resistência, ele vai tornar essa bactéria também resistente, tá? Então, na transdução, tudo isso que eu quis falar para vocês, para que ocorra o processo de transferência, tem que haver a necessidade de um vírus que tem tropismo por bactéria, afinidade por bactéria. Então, não pode ser letra B. Letra C, divisão bacteriana. Não, divisão bacteriana nada mais é do que o processo pelo qual uma bactéria irá se dividir em outra, né? Ou seja, é uma mitose, e essa mitose é conhecida, bacteriana é conhecida como divisão binária ou cisparidade, que versa aqui a alternativa D, que também não é. Cisparidade é o nome, né, de um dos processos mitóticos pelos quais as bactérias se dividem, né? Divisão binária ou cisparidade, são sinônimos. E letra E, conjugação bacteriana. A alternativa correta é a letra E. A conjugação bacteriana é uma das formas de transferência genética que ocorre com a presença de pili, que é uma estrutura proteica produzida por bactérias que tem a capacidade de se conjugar com outro e trocar fragmentos de material genético. O pili é considerado também um fator de virulência, porque proporciona à bactéria formas de adquirir estruturas de resistência, né? Material genético que proporcione resistência a ela. Então, a alternativa correta é a letra E, de escola, de ESA+. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz que as bactérias que apresentam na estrutura de sua parede celular características químicas e estruturais que lhes permitem corar de rosa na coloração de Gram e que também apresentam maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente mais tóxicas, são classificadas como letra A, bactérias gram-positivas. Não, né? As bactérias gram-positivas, pelo processo de coloração de Gram, que é bastante conhecido, né? Que já é bem caracterizado, as bactérias gram-positivas se coram de roxo na coloração de Gram ao final de todo o processo. E aqui diz que as características químicas e estruturais permitem que esses organismos, essas bactérias, se corem de rosa na coloração de Gram, tá? Então, rosa. Então, gram-positiva se cora de roxo. Letra B, bactérias gram-negativas, sim, né? A alternativa correta é a letra B de bola, bactérias gram-negativas. A gente sabe que as bactérias gram-negativas, elas apresentam a parede celular diferente, tem diferenças na sua parede celular para a parede celular das bactérias gram-positivas, né? Diferenças tanto estruturais quanto químicas que proporcionem com que elas se corem ao final do processo de Gram com a coloração rosa, né? Devido à utilização do contracorante, também conhecido como corante secundário, lá no final do processo de coloração. Quais são essas características diferenciais das bactérias gram-positivas e das gram-negativas? A primeira diferença é que as bactérias gram-positivas apresentam uma camada de peptidoglicano bastante espessa, né? Em torno de 90 a 95% composta de peptidoglicano, bastante espessa, enquanto que as bactérias gram-negativas apresentam uma camada de peptidoglicano mais fininha, mais delgada, ou seja, apresentando apenas em torno de 10% de peptidoglicano. Primeira diferença. Segunda diferença, bactérias gram-positivas apresentam o polissacarídeo ácido teicoico, gram-negativas não apresentam ácido teicoico. Bactérias gram-negativas apresentam uma membrana externa, né? Uma bicamada fosfolipídica externa, além da membrana citoplasmática. Bactérias gram-positivas não apresentam membrana externa. Bactérias gram-negativas apresentam periplasma, que é uma região que fica entre a camada de peptidoglicano e a membrana citoplasmática, ou entre a camada de peptidoglicano e a membrana externa das bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas, na sua membrana externa, apresentam porinas, que são poros proteicos, né, que permitem o fluxo, né, a entrada de substâncias, de nutrientes, no interior
para as camadas mais inferiores das bactérias gram-negativas. Outra diferença é que a membrana externa das bactérias gram-negativas apresentam, na sua monocamada externa, o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é composto por 3 estruturas, entre elas a cadeia lateral O. Essa cadeia lateral O, ela é caracterizada como uma estrutura antigênica, um diferencial antigênico, ou seja, que vai proporcionar diferenciação entre essas bactérias dentro desse grupo, tá? E apresenta também o lipídio A, que é uma endotoxina, que é responsável por desencadear uma série de sintomas em indivíduos que são infectados por esses tipos de organismo, né? Por essas bactérias gram-negativas. Então, a alternativa correta, após esse aparato de revisão todo, é a alternativa B, porque as bactérias gram-negativas que se coram em rosa pela coloração de gram. Por que não poderia ser? Porque diz aqui, ó, bactérias de gram, mas não diz se é gram positiva ou gram negativa. E as que coram em rosa são as gram negativas. Micoplasma não pode ser, porque micoplasmas são bactérias sem parede celular, logo não se coram por coloração de gram. E letra E, todas as anteriores estão erradas. Essa alternativa não pode ser, porque uma das alternativas está correta, e essa alternativa é a letra B de bola. Tudo certinho, gente? Podemos avançar? Então, vamos lá. Questão 6, que também fala de coloração de gram. Diz que o método tintorial predominantemente utilizado em bacteriologia é o método de gram. A bacterioscopia, que é aquele processo em que, após a preparação, né, de uma lâmina, você vai analisar essa lâmina microscopicamente, por isso bacterioscopia, bactéria, microscopia. Após a coloração, pelo método de Gram, com diagnóstico presuntivo de triagem, ou até mesmo confirmatório em alguns casos, constitui peça importante e fundamental na erradicação e no controle das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento em nível local. Sobre a coloração de gram, marque a alternativa correta, tá? Ou seja, em relação ao método de gram. Vamos analisar as alternativas e marcar a alternativa correta. Alternativa A. Bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com álcool. Vocês acham que essa alternativa está correta? Não, essa alternativa está errada, porque as bactérias gram-positivas e gram-negativas não apresentam o mesmo comportamento quando tratadas com álcool. Pelo contrário, as gram-positivas, elas não são totalmente descoradas, né? Apenas por elas serem mais espessas, a camada de peptidoglicano, apenas camadas da porção mais superficial sofre descoloração, né? Perdem ali a coloração do corante primário, né? Que é o cristal violeta associado com o Lugol, que é a segunda substância que é aplicada ao método de Gram. O Lugol, ele forma um complexo, né? Ele se liga ao cristal violeta, formando um complexo para que dificulte a saída, né, espontânea do corante. Então, a gram-positiva, ela não irá permitir a descoloração da camada de peptidoglicano. Enquanto que as gram-negativas, quando tratada com álcool, por ela apresentar uma camada fina, né, delgada de peptidoglicano, o corante, né, essa parede celular é totalmente descorada. O corante é removido por completo das gram-negativas e das gram-positivas, não, né, uma porção apenas superficial que aqui é também imperceptível ao final. B. O esfregaço, ao receber o Lugol, cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada do corante? Não, né? Quem vai corar as bactérias
na coloração avermelhada, as gram-negativas na coloração avermelhada no final do processo, vai ser o corante fucsina ou safranina, né, que são corantes que apresentam uma coloração avermelhada rosada, que funcionam como o corante secundário no processo de coloração de grã. O Lugol, a função dele é formar um complexo com o cristal violeta, dificultando a saída espontânea desse corante. Tá? Então, letra B está errado. O Lugol não cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada. E ele nem tem cor avermelhada. Letra C. Bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica ao cristal violeta. A alternativa correta aqui é a letra C. E isso está certinho. Tá? Tanto as bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas vão absorver o corante cristal violeta da mesma forma. Tá? As bactérias gram-positivas vão absorver o cristal violeta, né, por toda a extensão da sua superfície, e a gram-negativa também, de forma igual. Certo, gente? A alternativa correta é a letra C, de casa. Por que não pode ser a letra D? Vamos continuar analisando. O esfregaço, ao receber a fucsina, que é o corante secundário, né, o último corante no processo de coloração, cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada do corante? Não, né? A fucsina não vai corar as gram-positivas na cor avermelhada. Até porque a fucsina é o segundo corante. Quando ela é administrada, né? Quando ela é administrada lá na lâmina, as bactérias gram-positivas a parede celular está toda ocupada, praticamente toda ocupada, com corante cristal violeta. Apenas a porção bem superficial, bem fininha, foi descorada. E aí a fucsina, mesmo se fixando ali naquela porção mais superficial, isso não é o suficiente para que as bactérias gram-positivas, ao final do processo, sejam coradas da cor avermelhada, que é a cor do corante fucsina. Tá? A bactéria está completamente impregnada ali do corante cristal violeta. Logo, as bactérias gram-positivas são coradas de cor roxa, né, que é a cor do cristal violeta. Então, não pode ser a letra D, porque a fucsina não cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada. Letra E. Também podem ser utilizados a iodina no lugar da fucsina e a safranina no lugar do Lugol? Não, né? O método de Gram é um método já bem característico. Ele tem uma ordem na questão dos corantes, tá? E das substâncias. E a iodina, ela não pode ser usada no lugar da fucsina, porque a iodina, ela é uma substância iodada, né? Como, por exemplo, o Lugol, que é utilizado, qualquer substância iodada é utilizada para formar o complexo com o cristal violeta. Ela não pode ser utilizada no lugar da fucsina. Tá? A fucsina é o corante secundário que irá corar no final do processo as bactérias gram-negativas em vermelho. Né? Como as bactérias gram-negativas apresentam a parede de peptidoglicano mais fina, elas terão sido descoradas. Então, quando você joga a contracoloração, que pode ser a fucsina ou a safranina, elas se coram de vermelho, né? Uma coloração avermelhada. E a safranina no lugar do Lugol? Não, a safranina também é utilizada como corante secundário no processo de coloração de grã. Então, a alternativa correta da questão 6 é a letra C, de casa. 7ª questão, também de método de Gram. O método de Gram, técnica de coloração de bactérias, desenvolvida pelo médico dinamarquês Gram, permite separar as espécies de bactérias em 2 grandes grupos, as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. A coloração de Gram é um dos mais importantes métodos de coloração empregados no laboratório de microbiologia na determinação de amostras de bactérias. Assinale a alternativa que explica o princípio desse método de Gram. Letra A. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado.
enquanto as mitocôndrias de bactérias gram-negativas não fazem. Totalmente errada. As mitocôndrias não tem nada a ver com o processo de coloração de grã, até porque bactérias não apresentam mitocôndrias, né? Bactérias são organismos procariontes, células simples, que são pobres em organelas e que vão apresentar como uma das organelas, a organela principal, né, ali presente é o ribossoma. A única organela presente é o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteína. E mesmo que a bactéria tivesse mitocôndria, coisa que não é verdade, não são as organelas que estão, as organelas intracelulares que estão envolvidas no processo de coloração de grã, e sim, né, o seu envoltório nuclear, ou seja, a parede celular. Então, alternativa A, incorreta. B, os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem. Negativo, né? Não são os ácidos nucleicos das bactérias que retêm o cristal violeta, e sim a camada de peptidoglicano da sua parede celular. Errado, absurda, tanto a letra A quanto a letra B. Letra C, os ácidos nucleicos, mais uma vez ácido nucleico aqui, de bactérias gram-positivas retém o cristal violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não fazem, né? Nada a ver também, porque a estrutura bacteriana que está envolvida na retenção ou não dos corantes utilizados na coloração de grã é a camada de peptídeo glicano. Então, não tem nada a ver aqui ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas e nem núcleo de bactérias gram-negativas, né? Aqui está se referindo a quando fala em núcleo também é material genético, nada a ver. Letra D. As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não fazem. Quem retém ou não o cristal violeta não são as membranas plasmáticas, e sim a camada de peptidoglicano. Então, a única alternativa que nos resta, e que é a correta, é a letra E. As paredes celulares de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, né? As bactérias gram-positivas, a camada de peptidoglicano é mais espessa, logo ela consegue reter o cristal violeta. Enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem. Por quê? Como a camada de peptidoglicano das bactérias gram-negativas são mais delgadas, mais fininhas, quando elas são tratadas com o álcool, elas são totalmente descoradas, né? O álcool remove o cristal violeta das bactérias gram-negativas. Então, o que explica o princípio do método de Gram está aqui versado na alternativa E, de escola. Oitava questão, aqui já chegando em 50% aqui da nossa revisão. Na oitava questão diz que a que classe pertence o antimicrobiano neomicina, né? O antibacteriano neomicina. Letra A, a classe de polienos, o que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Polienos é uma classe de antifúngicos, né? De antibacterianos antifúngicos. E quem é que faz parte desses antifúngicos, né? Desse grupo dos polienos? Anfotericina B e a nistatina, né? São os principais antifúngicos presentes que fazem parte dos polienos. Letra B, azóis, também não. Quem faz parte dos azóis, né? São fluconazol, itraconazol, os zóis da vida. Tá? Então, neomicina não faz parte do grupo dos azóis, porque os azóis são grupos de antifúngicos. Aminoglicosídeos é a alternativa correta, tá? A neomicina é um antibacteriano, é um antimicrobiano do tipo antibacteriano que compõe o grupo dos aminoglicosídeos, juntamente com a streptomicina, juntamente com a gentamicina, certo?
Então, letra C. Letra D, beta-lactâmicos, não, né? Os beta-lactâmicos é um grupo ao qual pertence a penicilina, cefalosporina, carbapenemus. E letra E, inibidores metabólicos, que é um outro grupo ao qual pertence a isoniazida e a sulfanilamida, né? Que são ali precursores de substâncias importantes presentes nas bactérias. A isoniazida é bastante utilizada no tratamento da tuberculose e que é um precursor de ácido micólico, né? Faz parte da cadeia biosintética do ácido micólico, e a sulfanilamida são precursores de vitaminas que fazem parte ali da síntese do ácido fólico, que é importante para a síntese de ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Então, a alternativa correta é a letra C. Nona questão. Assinale abaixo a alternativa referente ao mecanismo de ação das rifamicinas. Letra A. Inibição da DNA polimerase? Não, né? As rifamicinas, elas inibem a síntese do RNA mensageiro, ou seja, elas vão inibir, né? O alvo específico dela é a RNA polimerase e não a DNA polimerase. Letra B, inibição do processo de transcrição? Sim, a alternativa correta é a letra B. A transcrição é a mesma coisa que síntese de RNA mensageiro, tá? O fenômeno da síntese do RNA mensageiro, ou seja, a conversão da informação de uma molécula de DNA para RNA, é chamado de transcrição. Então, síntese de RNA mensageiro é a mesma coisa que transcrição. Então, a alternativa correta, uma vez que a rifamicina inibe a síntese do RNA mensageiro, ou seja, inibe a transcrição. Letra C, inibição da síntese da parede celular. Por que não parede celular bacteriana? Não, né? Não pode ser a letra C, porque a rifamicina não tem esse mecanismo de ação. Quem vai ter esse mecanismo de ação são os beta-lactâmicos, né? Eles que vão inibir a síntese da parede celular bacteriana. Letra D, alterações na membrana citoplasmática? Não. Quem são os antibacterianos, né? Os antimicrobianos que agem dessa forma, que inibe a síntese, que inibe a membrana, que altera a membrana citoplasmática? É a polimixina B, né? Que inibe a síntese de ácidos graxos, e os ácidos graxos são importantes como componentes das membranas citoplasmáticas, certo? Então, polimixina B. E por que eles são específicos de bactérias? Porque a polimixina B vai inibir a síntese de ácidos graxos presentes apenas em fosfolipídios das membranas celulares bacterianas. Porque não pode ser a letra E, diz inibição do processo de tradução. Processo de tradução é a mesma coisa que síntese proteica. Quem vai atuar inibindo a síntese proteica, quem são os grupos? Os aminoglicosídeos, tetraciclinas e clorofenicol. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, né? Inibição do processo de transcrição, porque esse é o mecanismo de ação das rifamicinas. Vamos para a 10ª questão. 10ª questão. Os diversos antimicrobianos disponibilizados no mercado brasileiro apresentam aspectos específicos relativos aos seus mecanismos de ação, que os classificam em grupos distintos para orientar suas aplicações clínicas. Os medicamentos pertencentes ao grupo das tetraciclinas, como, por exemplo, a oxitetraciclina e a doxiciclina, né, que fazem parte do grupo das tetraciclinas, tem seu mecanismo de ação por meio ou seja, qual é o mecanismo de ação das tetraciclinas? Ou seja, dos antimicrobianos, dos antibacterianos que fazem parte do grupo das tetraciclinas. Letra A, inibição da síntese da parede celular bacteriana? Não, né? As tetraciclinas inibem a síntese proteica. Vamos continuar. Quem inibe a síntese bacteriana são os beta-lactâmicos. B, inibição da síntese de ácidos graxos, componentes de fosfolipídios, das membranas citoplasmáticas bacterianas? Não, né? Esse é o mecanismo de ação das polimixinas B. Letra C,
Ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, até aí está certo, né? As tetraciclinas, o mecanismo de ação delas é por meio da ligação à subunidade 30S. Vamos continuar. Interferindo na leitura incorreta do RNA mensageiro, essa parte aí está errada. Quem age dessa forma são os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos se ligam à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, causando uma mudança conformacional nessa subunidade, nessa estrutura, levando, né, à leitura incorreta do RNA mensageiro, tá? Mas as tetraciclinas não agem dessa forma, então está errado. Letra D, ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, ali já começou errada, porque as tetraciclinas se ligam à subunidade 30S. Quem se liga à subunidade 50S é o clorafenicol, né? O clorafenicol se liga à subunidade 50S do RNA do ribossomo bacteriano, inibindo desta forma que as ligações peptídicas entre os aminoácidos da cadeia de polipeptídeo que está ali se formando, né? Inibe a ligação peptídica entre os aminoácidos. Então, aqui, se a questão tivesse pedindo mecanismo de ação do clorafenicol, estaria correto. Ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, inibindo as ligações peptídicas dos aminoácidos da cadeia de polipeptídeo nascente. Mas aqui não está pedindo o mecanismo de ação do clorafenicol, e sim das tetraciclinas. Então, a alternativa correta é a letra A. Ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do RNA transportador. Então, recapitulando, qual é o mecanismo de ação das tetraciclinas? As tetraciclinas inibem a síntese proteica, né? Esse é a interferência direta das tetraciclinas, vão inibir a síntese proteica, assim como outros. Mas o que vai diferenciar as tetraciclinas dos outros antimicrobianos, antibacterianos que agem inibindo a síntese proteica? É o seu mecanismo de ação. Como é que ela age? Ela se liga à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Quando ela se liga à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, ela vai inibir, né? Ela vai atrapalhar, interferir na atividade do RNA transportador. E qual é a função do RNA transportador? Transportar aminoácidos para ali o processo de síntese, né? Os aminoácidos têm que ser adicionados para se formar o polipeptídeo. Como o RNA transportador está ali com a sua atividade alterada, né? Ele não vai fazer o quê? Ele não vai transportar os aminoácidos para o processo de síntese, ou seja, inibindo ali a adição de aminoácidos, né, na cadeia de polipeptídeos que está nascendo, certo, gente? Então, ligação à subunidade 30S do RNA do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do RNA transportador, bloqueando dessa forma a adição de aminoácidos na cadeia de polipeptídeos nascente, ok? 11ª questão. Sobre as quimioterapias das infecções microbianas, relacione adequadamente as colunas a seguir. Aqui nós temos alguns mecanismos de ação. E abaixo nós temos grupos de antibacterianos. Vamos relacionar o mecanismo de ação ao antibacteriano. O 1, esse mecanismo de ação, fala sobre inibição da síntese da parede celular. Qual desses aqui inibe a síntese da parede celular? Vamos analisar. Clorafenicol? Não, né? O clorafenicol inibe a síntese proteica, né? O processo de tradução. Rifamicinas? Não. Rifamicina inibe a síntese de RNA mensageiro, ou seja, inibe o processo de transcrição. Ampicilina? Sim, né? A ampicilina é um tipo de penicilina, uma penicilina semissintética. Logo, faz parte do grupo dos beta-lactâmicos, e os beta-lactâmicos, eles inibem a síntese da parede celular. Então, aqui nós temos que colocar o número 1, certo?
Então, aqui, número 1. Vamos gravar, tá? O terceiro tem que ser o número 1. 2 aqui, interferência na síntese proteica. Qual desses aqui inibe a síntese proteica? Interfere na síntese proteica? Clorafenicol. Então, aqui no primeiro a gente coloca o 2. Então, a gente já sabe que a sequência apresenta assim, a sequência correta. O primeiro número da sequência tem que ser o 2. Então, só pode ser qual, gente? A letra B, a letra D ou a letra E. Continuando. 3. Interferência nas membranas citoplasmáticas. Quem vai interferir ali na membrana citoplasmática? Quem? As polimixinas B, né? A gente viu que clorafenicol inibe a síntese proteica, a rifamicina inibe a síntese de RNA mensageiro, ou seja, a transcrição. Ampicilina inibe a síntese da parede celular. Polimixina B interfere nas membranas citoplasmáticas. Então, aqui tem que ficar o 3. Então, começa com 2 e termina com 3, tá? Então, qual é a alternativa que começa com 2 e termina com 3? Pode ser a letra B e pode ser a letra D, né? A letra E, por mais que comece com 2, ela está descartada porque termina com 4. Então, só pode ser a letra B ou a letra D. Continuando. Inibição da síntese de RNA mensageiro. Qual desses aqui inibe a síntese de RNA mensageiro? As rifamicinas. Então, o 4, ele vai ser colocado onde? Aqui na lacuna 2, certo? Então, qual é a sequência correta? É a letra D de dado, né? 2 está associada aqui, ó. Interferência da síntese proteica, clorafenicol. 4, inibição da síntese de RNA mensageiro, ou seja, quem inibe a síntese de RNA mensageiro aqui é a rifamicina, então o segundo é a rifamicina. Terceiro é o 1 diz inibição da síntese da parede celular. Quem inibe a síntese da parede celular é a ampicilina, então ela está aqui localizada na terceira lacuna. E, por fim, quem está localizado na última lacuna é o 3, tá? A interferência nas membranas citoplasmáticas, ou seja, polimixina B, tá? A alternativa correta, que está associando corretamente o mecanismo de ação aos antibacterianos, é a letra D de dado. 12ª questão. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de antibióticos que tem como mecanismo de ação a inibição da enzima DNA-girase, também conhecida como topoisomerase 2. Qual é a função da DNA-girase? Ela proporciona o quê, gente? Ela realiza a condensação, né? O empacotamento da molécula de DNA quando a célula está se dividindo. Logo, ela é importante no processo de divisão celular. Qual dos mecanismos de ação abaixo, né? Qual dos antimicrobianos que tem como mecanismo de ação a inibição da DNA-girase? Letra A, aminoglicosídeos? Não, né? Os aminoglicosídeos inibem a síntese proteica, né? Se ligando à subunidade 30S do ribossomo, interferindo ali na leitura correta, né, do RNA mensageiro, ou seja, proporcionando leitura incorreta do RNA mensageiro. Carbapenêmicos, não, os carbapenêmicos fazem parte do grupo dos beta-lactâmicos, que inibem a síntese da parede celular por meio da ligação, por meio da inibição da enzima transpeptidase, que realiza a ligação lateral das cadeias de tetrapeptídeos, das cadeias lineares de peptidoglicanos. Quinolonas é a alternativa correta, né? As quinolonas, elas inibem a enzima DNA-girase, né? Interferindo ali no processo de divisão celular, né? Então, quinolonas. Letra D, porque não pode ser, porque os beta-lactâmicos não estão envolvidos com a inibição da DNA-girase. Eles inibem a síntese da parede celular, eles inibem a enzima transpeptidase. E tetraciclinas também não está envolvida no processo
de inibição da DNA-gerase, sim, inibe a síntese de proteínas, por meio da ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do RNA transportador, inibindo dessa forma o que? A adição de aminoácidos para a formação da cadeia de polipeptídeos que está se formando. Então, a alternativa correta, letra C de casa. Estamos quase no final da nossa revisão. Vamos para a questão 13. A questão 13 fala que algumas bactérias são chamadas pelos profissionais da saúde de superbactérias. Essa denominação é dada àquelas bactérias que, está falando das superbactérias. Por que elas são chamadas de superbactérias? Letra A, porque elas provocam diversas doenças no homem. Essa alternativa ela é condizente com o fato de elas serem consideradas superbactérias? Não, né? As superbactérias podem causar doenças no homem? Sim, tá? Mas isso não caracteriza o fato delas serem superbactérias. Tá? Outras bactérias também podem causar doenças no homem, certo? Letra B. Apresenta elevada resistência a antibacterianos? Sim, né? As superbactérias, elas são consideradas superbactérias por serem resistentes, né? Apresentarem resistência a vários tipos de antibacterianos, né? Apresentam elevada resistência aos antibacterianos, por isso que elas são chamadas de superbactérias, né? Grandes bactérias, poderosas bactérias, que elas conseguem resistir a uma grande variedade de antibacterianos, certo? Por que não podem ser as outras questões? Vamos continuar analisando as outras alternativas. Letra D, diz que elas são chamadas de superbactérias porque provocam infecções hospitalares. Elas podem provocar, sim, infecções hospitalares, né? Por serem resistentes a muitos antimicrobianos. Mas não é por isso que elas são consideradas superbactérias. Outras bactérias que não são superbactérias, que não são resistentes a muitos antimicrobianos, também podem provocar infecções hospitalares, tá? Desencadeia doenças graves e incuráveis? Elas podem causar doenças graves, como também não. E incuráveis ou não, né? Superbactérias também podem ser tratadas ali, né? Com uma associação ali de vários antimicrobianos e proporcionar a cura do paciente. Então, isso daqui não caracteriza o fato delas serem superbactérias, tá? Desencadeiam doenças graves e incuráveis. Outras bactérias que não são, podem não ser consideradas superbactérias, podem causar doenças graves também. Estão classificadas no gênero dos estafilococos? Não, né? Existem também superbactérias presentes em outros grupos antibacterianos e não aquelas presentes, né? Apenas no grupo dos estafilococos. Certo, gente? Então, a alternativa correta é a letra B. Por quê? Elas são consideradas superbactérias porque elas apresentam elevada resistência aos antibacterianos. Penúltima questão, 14ª questão. As superbactérias, também de superbactérias. As superbactérias preocupam as autoridades de saúde de todo o mundo. Essas bactérias, capazes de resistir à ação de vários antibacterianos, são um grande risco à população. Olha, que essa questão aqui já está dando a resposta da questão anterior. Diz que essas bactérias, ou seja, as superbactérias, são capazes de resistir à ação de vários antibacterianos, certo, gente? Então, essas bactérias são um grande risco à população, representando um grave perigo, principalmente para pacientes de UTI, né, que são pacientes que estão bastante debilitados. A respeito da resistência bacteriana a antibacterianos, marque a alternativa que indica corretamente o processo evolutivo que explica o fenômeno, né? O fenômeno dessas bactérias se tornarem resistentes, né? De apresentarem essa característica de superbactérias. Letra A, teoria endossimbiótica? Não, né? Não tem nada a ver.
A teoria endossimbiótica fala de uma... Como é que eu posso explicar para vocês? De uma interação de micro-organismos do passado, em que alguns micro-organismos primitivos podem ter se tornado organelas, como, por exemplo, a teoria ali da formação das mitocôndrias e dos cloroplastos, que diz que as mitocôndrias e cloroplastos foram bactérias primitivas que foram fagocitadas por células eucariontes também primitivas, certo? Essa teoria explica ali a formação de organelas que foram originadas por meio da interação de organismos num passado bem remoto. Então, não é a teoria endossimbiótica. Lei dos caracteres adquiridos. Essa lei está associada, é uma lei que foi desenvolvida por Lamarck, que diz que os organismos, eles podem adquirir determinadas estruturas, aperfeiçoar determinadas estruturas, e que essas estruturas elas podem ser passadas para os seus descendentes. Digamos, exemplo, que eu desenvolva uma determinada patologia, tá? Cardíaca, uma patologia respiratória, uma patologia muscular. Lamarck dizia que essas estruturas, essas características que são adquiridas durante as nossas vidas, né, devido ao uso ou não de determinado órgão, essas doenças, essas estruturas podem ser passadas para os nossos filhos, né? Ou seja, a gente pode transferir essas características. A gente sabe que isso não é verdade. O que a gente transfere, né, para os nossos filhos são características genuinamente genéticas, né? Não essas características que são adquiridas, certo, gente? São as características hereditárias. Ele diz que essas características, essas estruturas são hereditárias. Isso não é verdade. Lei do uso e desuso é um outro nome pelo qual é conhecida a lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, lei dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso, isso é sinônimo, tá? Da lei de Lamarck, né? de Jean-Baptiste Lamarck. Então, não tem nada a ver. Seleção natural é a alternativa correta, tá? Ou seja, as bactérias consideradas superbactérias, elas sofreram o quê? Uma mutação, ou seja, como elas adquiriram essa resistência, né? Esse gene de resistência, por meio de mutação, tá? Ou por meio de aquisição de plasmídio de resistência, ou seja, uma alteração no seu conteúdo genético, certo? Ou seja, alteração, mutação a nível de DNA cromossômico, aquisição de plasmídio de resistência, ou por meio de transposições, que são pequenos fragmentos de DNA que ficam ali se movimentando no cromossomo e podem em algum momento se inserir, certo? Então, quando essas bactérias sofrem essa mutação, né, adquirem esse fragmento que contém o gene de resistência, nesse plasmídio, ou a mutação no DNA cromossômico, ou transposições, essas bactérias, quando são colocadas em um ambiente em que haja necessidade da expressão desse gene de resistência, né? Ou seja, bactérias que têm a característica de resistência e bactérias que são sensíveis a um determinado antibiótico ao qual elas foram expostas, essa bactéria que tem essa característica, né, que tem esse gene de resistência, ela irá sobreviver por meio de seleção natural. Ou seja, quando ela for exposta a um ambiente adverso, como ela tem a estrutura de resistência, né, o gene de resistência, ela irá conseguir sobreviver. E aquela bactéria que é sensível irá morrer. Por quê? Porque ela não tem a estrutura, o gene de resistência. Então, o que está acontecendo ali? Uma seleção natural. Por que natural? Porque aquela bactéria resistente, de forma
natural por meio de mutação aleatória ou aquisição de plasmídio de resistência de forma aleatória também, se tornou resistente. Certo, gente? Então, o fenômeno evolutivo que explica essas bactérias se tornarem resistentes é a seleção natural, certo? E como elas adquiriram a resistência por meio de mutação, certo? Letra E. Ancestralidade comum? Não. Essa lei da ancestralidade comum, ela só explica que todos nós viemos de um ser comum, um ser primitivo que foi sofrendo, né, várias ramificações evolutivas, gerando os organismos mais complexos. Então, a única alternativa que explica as bactérias do grupo das superbactérias é a seleção natural, processo evolutivo. Certo, gente? Vamos para a nossa última questão, 15ª questão, que também fala de superbactérias, né, de mecanismo de resistência. As superbactérias provocam graves infecções que podem desencadear a morte de um paciente. Em face da gravidade dessas contaminações, é fundamental prevenir-se. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não representa uma forma de evitar os grandes surtos de superbactérias, ou seja, a questão te pede para você marcar a única alternativa que não apresenta uma forma de evitar os grandes surtos de superbactérias, tá? A que não apresenta. Letra A, controlar a compra e uso de antibióticos. Essa não apresenta uma forma de evitar? Não, né? Pelo contrário, essa apresenta uma forma de evitar surgimento de superbactérias. Porque quando você controla a compra e o uso de antibiótico, você está evitando que indivíduos eles comprem e usem os antibióticos de forma irracional, podendo gerar o quê? Uma seleção natural, né, de bactérias resistentes que possa estar presente naquele indivíduo. Letra B, vender medicamento apenas com prescrição médica, essa é uma forma de evitar e não uma forma que não representa. Logo, essa alternativa não está correta, porque a questão pede uma alternativa que não apresenta uma forma de evitar. E essa forma é uma forma de evitar. Vender medicamento apenas com prescrição médica é uma forma de você evitar que pacientes usem de forma irracional os antimicrobianos. C. Isolar os pacientes infectados por superbactérias? Sim, né? Porque quando você isola os pacientes que apresentam infecções por superbactérias, ou seja, aquelas bactérias resistentes a vários antimicrobianos, você evita que essa pessoa entre em contato com indivíduos saudáveis ou indivíduos que não estejam nesse tipo de nível de contaminação. D. Adotar rigorosas medidas de higiene é uma forma também de evitar, logo não é a alternativa correta. Quando você lava bem as mãos, quando você faz todos os procedimentos corretos de higiene, você evita também que essas superbactérias possam ser difundidas, né? Ou seja, a pessoa que está ali atuando a nível de UTI, se ela estiver totalmente bem paramentada com os EPIs e com uma higiene adequada, ela vai evitar levar contaminação para os colegas e para outros pacientes. E letra E, utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas. A alternativa correta, por ser uma das formas que não representa formas de evitar a aquisição de superbactérias, é a letra E, ou seja, utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas, não, né? Isso daí não é uma forma correta. Por quê? Porque você deve seguir o ciclo de utilização, você deve seguir o tratamento com o horário correto, com os dias de tratamento correto, né? Para que aquelas bactérias, né, que estão ali causando a infecção, elas possam morrer, né? Obedecendo ali a cinética de proliferação dessas bactérias. Tudo é muito bem calculado para que você consiga eliminar as bactérias. Se você
fizer o tratamento, utilizar o antimicrobiano, né? Apenas até os seus sintomas desaparecerem, já estou me sentindo bem, eu já estou bem, você pode fazer com que as bactérias que restaram ali, elas continuem o quê? Se proliferando, porque as sensíveis podem ter morrido, mas se tiver alguma bactéria resistente, elas podem proliferar e ali a infecção voltar a todo vapor, e aí você tem uma piora de quadro, certo, gente? Então, a alternativa correta é a letra E, porque a gente não deve utilizar o antibiótico apenas até o fim dos sintomas. A gente deve utilizar o antibiótico durante todo o tratamento, período recomendado pelo médico. Certo, gente? Então, essa é a nossa revisão. Uma boa tarde a todos vocês e até desejo uma excelente prova, tá? Façam a prova de forma tranquila. Se vocês estudarem por esse nosso exercício de revisão, estudarem pelos outros exercícios que a gente também revisou em aulas anteriores, pegar o material, vocês não terão dificuldade nenhuma na nossa avaliação. Certo, gente? Uma excelente prova a todos vocês e até mais.